Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Hoje nós estamos aqui estudando aqui o Livro dos Espíritos, como todo domingo. Amanhã nós teremos a nossa reunião pública às 7h50, com passes, com a palestra. E na quinta-feira nós temos um plantãozinho aqui das 14 às 15 horas, também de exposição e passes, e também o bazar. Às quartas-feiras nós continuamos com o nosso estudo online, que também aborda o Livro dos Espíritos, Nós ainda estamos relativamente no começo, então dá tempo quem quiser entrar, acompanhar praticamente desde seu início. E na quinta-feira também continuamos estudando o livro O Céu e o Inferno, correto? Também online, Então, quem quiser participar é só fornecer o celular para receber o link de acesso, uma coisa bastante tranquila. E no outro domingo, evidentemente, volta aqui um outro companheiro para continuar falando do Livro dos Espíritos. Mas antes que a gente comece hoje a nossa exposição, também quero dar nosso bom dia aos que nos acompanham via online, os que seguem a Pátria do Evangelho no Facebook e também o Comunitário Vida Nova. O nosso bom dia. Então convido a todos que nós possamos fechar nossos olhos aqui para uma melhor concentração e poder elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e também junto aos amigos espirituais que mais uma vez estão aqui conosco, nos auxiliando, nos intuindo, nos protegendo, e que nós possamos unir os nossos pensamentos e os nossos corações nessa atividade onde nós buscamos o estudo das obras básicas, em especial hoje o Livro dos Espíritos, para que isso possa fortalecer a nossa consciência nesse caminho, para que a nossa jornada seja um pouquinho mais tranquila até essa perfeição, ainda que relativa e muito distante de nós, mas que nós possamos perseverar neste caminho com a ajuda do plano maior. Que assim seja. Bom, pessoal, dando continuidade, Hoje nós estamos vendo, estamos no livro 3, capítulo 10, no item Lei de Liberdade, e ainda falando de fatalidade, Acho que o Kardec quis explorar bem o tema, E nós vamos ver hoje as questões de 860 a 863. Então, o que a gente vai ver hoje vai continuar falando de predeterminismo e destino, Que não há, na verdade, um predeterminismo na nossa vida, não tem nada pré-determinado, Muito menos destino, Como a gente tem visto e ainda vai ver hoje algumas questões mais específicas, O que há, na verdade, são escolha de provas, Quando a gente tem esse merecimento, a gente escolhe as nossas provas no planejamento reencarnatório e vem aqui tentar cumprir isso, Então, devido à nossa imperfeição ainda, nem sempre isso é possível na sua totalidade, E também tem circunstâncias previstas, são situações que nós temos que passar, E se a gente não passar por elas nessa, passará em outras, São coisas que são colocadas, escolhidas por nós muitas vezes, e que nós temos que atravessá-las, Agora, durante esse percurso, durante a nossa jornada, há vários acidentes, e isso é muitas vezes provocado por nós mesmos. Não são coisas determinadas ou circunstâncias previstas no planejamento, mas que nós causamos pela nossa incúria, pela nossa imperícia, pela nossa imperfeição. A gente causa esses problemas para nós mesmos, Então, às vezes, a gente complica as coisas, em vez de facilitar. Então, logicamente, as decisões morais sempre serão nossas, não tem como, Nunca podemos culpar ninguém, a não ser nós mesmos, por essas decisões, se elas são boas ou más, Agora, temos que ter em mente que a gente não é escravo de destino, Pelo contrário, nós somos construtores do nosso destino, É nós que vamos construindo isso na nossa jornada, Então, iniciando lá a pergunta, na 860, o Kardec pergunta o seguinte: pode o homem, pela sua vontade e por seus atos,
fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente, ao que eles respondem o seguinte: pode-o, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que, para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado-lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Então, nós podemos mudar esses acontecimentos previstos? Ele fala que pode, né? Podemos sim, mas sem alterar a sua essência, porque se aquilo está previsto, uma circunstância prevista na nossa vida, nós podemos mudar a sua essência, né? O que nós podemos fazer é tentar atenuar isso, e muitas vezes nós agravamos, né? Então, quando eu falo em atenuar, a gente lembra aquele clássico exemplo lá daquela pessoa que era para perder o braço, acabou perdendo o dedinho, né? Virou um clássico esse exemplo, né? Para dizer que há uma atenuação, quer dizer, há um merecimento quando você cumpre com as leis divinas, né? Que são perfeitas, são imutáveis. Quando você está dentro dessa sintonia, há um merecimento, você pode ser atenuado na sua prova, né? Então, essa mudança você pode fazer, né? E muitas vezes a gente faz o contrário e acaba agravando ainda mais a situação, né? E outra, essa prova ela pode ser enfrentada de duas maneiras, ou com revolta ou com resignação, com aceitação, né? Então também a escolha é nossa. Quando a gente entende que essa prova é para o nosso bem, então a gente tenta se resignar, aceitar e tentar passar por ela, né? Agora, quando você se revolta, então a coisa também se complica mais ainda, né? Porque a gente tem que entender que a reencarnação não é prisão, muito pelo contrário, né? Essa aqui é a escola. A gente está tanto aqui voltando para aprender mesmo, né? O que nós temos, na verdade, é um roteiro geral traçado para a gente, né? E esse roteiro que tem um conjunto de provas e oportunidade de aprendizado, né? De ensinamento. Então, é assim que a gente tem que encarar a nossa vida. Então, não há uma coisa pré-determinada, ninguém escreveu nada, o destino quis assim, o Deus quis assim, isso não existe, né? Nós sempre é que vamos conduzir a questão sempre da nossa vida aqui, né? Então, como viver essas experiências está em nós, né? Nós temos que ter a sabedoria para atravessar isso e saber viver isso de uma forma melhor possível, né? Então, veja, esses acontecimentos que a gente tenta fazer na nossa vida, eles têm que estar sempre alicerçados no bem, evidentemente, correto? Porque que ele fala lá na resposta, a gente tem procurado fazer o bem, impedir o mal, principalmente se esse mal vai concorrer para um mal maior ainda. Então, a nossa obrigação é fazer isso, na medida do possível, evidentemente, né? Então, essa é a tônica. Na 861, ele pergunta o seguinte: o homem que mata outro homem, né, sabe que ao escolher nova existência, nela se tornará assassino? E a resposta é o seguinte, fala que não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá o ensejo de matar um de seus semelhantes, o ensejo, o desejo. Mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre, de sua parte, a deliberação de praticá-lo, a escolha, né? Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la, ou não. Se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado, o que não existe, né? Ficai, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade do livre-arbítrio. Ele continua ainda. Demais, sempre confundis duas coisas muito distintas, os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral. A fatalidade, que algumas vezes há, só existe com relação àqueles sucessos materiais, cuja causa reside fora de vós e independe da vossa vontade, né? Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem que, por conseguinte, tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, a esses atos, nunca há fatalidade. Vamos tentar entender isso, né?
O Kardec está perguntando, o assassino já nasceu destinado a matar? Se ele matou, se foi assassino em outra encarnação, ele volta com o mesmo. Ele responde que não, que ninguém está predestinado ao crime. Não existe isso, né? Logicamente que a colocação da prova, às vezes pedida por ele mesmo, para que ele possa evitar aquilo, né? Também acredito que com o suicida também aconteça isso, né? Ele tem que passar por uma prova onde ele tem aquele desejo, mas se ele for forte, se ele estiver preparado, ele atravessará aquilo, evitará aquele desejo de assassinato ou mesmo de tirar a própria vida, né? Porque, olha, se ele fosse criado para cometer um crime, ele não seria responsável, nem seria culpado, né? Então, quem nos cria é Deus, né? Se ele criasse já predestinado ao crime, então Deus seria o responsável, não o homem, né? Porque ele não teria escolha. E o Espiritismo rejeita essa ideia, né? Não tem como aceitar isso, né? Porque, olha, o Espírito sempre escolhe provas, não crimes. Não tem essa questão, né? Ele vai escolher a prova pela qual ele quer passar, pela qual ele quer vencer, né? Ele quer atravessar por aquilo para que ele possa continuar na sua jornada. Então, ele escolhe uma vida de lutas, né? Situações de tentação, são situações duras que ele quer passar para testar mesmo o seu espírito, né? Mas a decisão moral é sempre dele, evidentemente, né? Então, às vezes, a pessoa nasce num lugar onde o crime é uma coisa normal, ou drogas, aquela coisa toda, né? E ele escolhe até reencarnar naquele local para que ele possa estar vencendo a si mesmo, né? Essa batalha é com ele mesmo. Então, veja, pode ter o desejo de matar, mas a escolha é sempre do espírito, né? Então, não tem... sempre a decisão é sempre nossa, né? Se eu vou fazer ou não. Agora, que nós entendemos processos materiais, no qual ele diz que a gente confunde sucessos materiais com atos da vida moral, né? O que seriam os sucessos que ele fala aqui? São você nascer numa família específica, né? Contrair uma enfermidade, né? Ou o encontro com pessoas que não simpatizamos. Então, são coisas que a gente pediu, está lá no nosso planejamento reencarnatório e não tem como mudar, né? Às vezes nasceu numa família onde nós temos várias pessoas com quem acertar as nossas pendências e não há como lutar contra isso, né? Até tem, né? Você não pode modificar isso de uma forma ou outra. Mesma coisa quando você tem que passar por uma enfermidade, né? Aquilo está lá, é uma prova que você tem que passar. Ou esse encontro com pessoas que você não é afim, né? Então, são todas situações difíceis, né? E os atos morais? Os atos morais é quando, perante esses sucessos, você tem que amar ou odiar. Você tem uma escolha, né? Perdoar ou se vingar, ajudar ou prejudicar, né? Matar ou respeitar a vida. Então, são situações que a escolha é sua, né? Ou você toma um caminho ou toma outro. Você vai responder por isso sempre, correto? Então, a escolha final é sempre nossa, né? Para variar, né? Na 862, ele pergunta o seguinte: pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa alguma, que parecem perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não se pode chamar a isso fatalidade? Ele responde lá: será uma fatalidade se lhe quiseres dar esse nome, mas que decorre do gênero da existência escolhida. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Entretanto, não creias seja absoluta essa fatalidade. Resulta muitas vezes do caminho falso que tais pessoas tomam, em discordância com suas inteligências e aptidões. Grandes probabilidades têm de se afogar quem pretende atravessar a nado um rio sem saber nadar. O mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida. Quase sempre obteria o homem bom êxito se só tentasse o que estivesse em relação com as suas faculdades. E ele continua ainda.
O que o perde são o seu amor próprio, né? O seu orgulho e a sua ambição, que o desviam da senda que lhe é própria e o fazem conciliar vocação, o que não passa de desejo de satisfazer certas paixões. Fracassa por sua culpa, mas em vez de culpar-se a si mesmo, prefere queixar-se da sua estrela. Por exemplo, que seria bom operário e ganharia honestamente a vida, mede-se a ser mau poeta e morre de fome. Para todos haveria lugar no mundo, desde que cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. Uma resposta longa, né? Vou tentar entender. Então, Kardec está perguntando, resumidamente, existe gente perseguida por azar? Será que existe isso? Porque as pessoas reclamam sempre, né? Que ele nasceu sem sorte, que tudo dá errado, né? A vida é complicada. Então, ele acha que é azarado, né? Ele nunca se culpa a si próprio por essas questões. Sempre está culpando a sorte, o destino, o outro, né? Nunca é ele. Mas o que há aí? Há uma prova escolhida, na verdade, né? Então, se você quis passar, como ele disse na resposta lá, para uma vida de decepções, para realmente ser testado, então não tem como, porque você está lá para desenvolver paciência, humildade, perseverança, resignação, né? É essa a finalidade, né? Uma coisa que nós escolhemos conscientemente, não é isso? Então, veja que o fracasso que a gente tem na nossa vida não é uma fatalidade, é consequência sempre das nossas más escolhas. Então, quando a gente escolhe errado, a gente tende a voltar nessa mesma prova até que a gente a vença, né? Que a gente possa atravessá-la, né? E o exemplo que ele dá, né? Quem que atravessa um rio sem saber nadar? Né? O que é isso aí? É imprudência ou é destino? Né? Então, tem pessoas que às vezes se colocam em situações, por vários motivos, né? Até para se exibir ou para testar alguma coisa, desafiar alguma coisa, e se dão mal, né? Acabam até desencarnando numa coisa que ele podia ter evitado, né? A questão do rio é uma dessas. Eu não sei nadar, como é que eu vou atravessar o rio? Eu evito, evidentemente, né? E assim são várias coisas. Então, quando a gente às vezes abusa de algumas coisas, às vezes não acontece nada ou acontece só danos materiais, mas é um alerta, como já foi falado aqui, né? É um alerta para que você possa, olha, você não deve fazer isso, tem que tomar esse cuidado, né? Porque o problema nosso é ser isso aqui, ó, insistimos em ser o que não somos. Esse que é o problema, né? O orgulho põe tudo a perder. Então, a gente quer, às vezes, dar ouvido à sociedade, ou quer acompanhar a moda, essas coisas todas, e levam a gente a essa perdição, muitas vezes, né? Então, são coisas que a gente precisa estar atento também, como se comportar nessas ocasiões, né? Tem gente que tem até profissões por status, né? Ele não gosta daquilo, mas ele tem aquela profissão, porque ele também quer acompanhar alguma coisa, ou porque a sociedade está exigindo de alguma maneira, né? Dá muito ouvido ao que os outros falam, né? E a gente acaba ignorando a nossa aptidão real, né? Então, ele deu o próprio exemplo lá, né? A pessoa um operário, mas achou que podia ser um poeta e acabou morrendo de fome, porque aquela não era a aptidão real dele. Ele podia continuar como operário, né? E sem problema nenhum, né? Por quê? Nós vivemos assim para impressionar os outros, né? A gente quer ser aceito. Essa que é a verdade, né? Então, a gente tem esse tipo de situação para que a gente tenha uma aceitação da própria sociedade, ou perante uma família, essa coisa toda, né? Então, às vezes tem aquela questão boba, né? Você tem o seu progresso material, né, como todo mundo, que logicamente você vai comprando um carro melhor, por exemplo, né? E quando você compra um carro de menor valor ou mais velho, as pessoas falam, você está regredindo, né? Sabe? Então, são coisas que a sociedade impõe para a gente, né? Que a gente não deve dar ouvidos, né? E daí, se eu comprei um carro mais velho? Isso é problema meu, né? Então, as pessoas às vezes ficam criticando, ficam sugerindo, né? E às vezes, as pessoas às vezes embarcam nesse tipo de sugestão, né?
a doutrina espírita valoriza o quê? O trabalho útil sempre, né? Fora disso, sabe, são coisas vazias, né? Porque a dignidade, como ele fala aqui, está no cargo, está na honestidade. Então você pode ser um operário, você pode até ser poeta nas horas vagas, ou para um lazer, mas nunca tentar viver daquilo. E fazer a sua profissão o melhor possível, né? É aí que está a grande chave da coisa, né? Você ser honesto e trabalhar dignamente. E na 863, ele fala lá, os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho, de preferência a outro, e não se acha ele submetido à direção da opinião geral quanto à escolha de suas ocupações? O que se chama de respeito humano não constitui óbice ao exercício do livre-arbítrio? E ele responde o seguinte, olha, são os homens e não Deus quem faz os costumes sociais, né? Se eles a esses se submetem, é porque lhes convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, pois que, se o quiserem, poderiam libertar-se de semelhante julgo. Por que, então, se queixam? Falece-lhes razão para acusarem os costumes sociais. A culpa de tudo deve lançá-la ao tolo amor próprio, de que vivem cheios e que os faz preferirem morrer de fome a infringi-los. Ainda continua a resposta meia longa. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus lhes levará em conta o sacrifício que fizerem de suas vaidades. Não quer isso dizer que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião, como fazem alguns em quem há mais originalidade do que verdadeira filosofia. Tanto desatino há em procurar alguém ser apontado a dedo ou considerado animal curioso, quanto acerto em descer voluntariamente e sem murmurar, desde que não possa manter-se no alto da escala. Vamos lá. Então, quem está perguntando, resumidamente, os costumes sociais limitam o nosso livre-arbítrio, né? Agora, o que são os costumes sociais que ele citou na época, né? A gente pode trazer para a nossa realidade hoje. Esses costumes sociais são, por exemplo, as redes sociais que estão muito em voga atualmente, né? Todo mundo está envolvido, pelo menos a maioria, né? 99,9% está envolvido com alguma rede social hoje em dia, né? Todo mundo tem um celular, então nós estamos envolvidos muito nisso tudo, né? Costumes sociais também pode ser a própria opinião pública, né? E essa necessidade de aprovação que às vezes nós temos, né? De reconhecimento, de gratidão, né? A gente às vezes quer isso, né? E a gente devia estar fazendo bem sem esperar essas coisas, né? E a gente sempre está nos nossos atos querendo uma aprovação, um agradecimento, né? E ele fala que o costume não é obra de Deus, e sim obra dos homens, né? Então, a gente criou tudo isso, então a gente vive isso e a gente tem que responder por nossos atos perante esse tipo de situação, né? Então, veja, quando a gente dá muito ouvido aos outros, à própria sociedade, aos costumes, né? Então, isso constitui sempre um obstáculo ao nosso progresso espiritual, porque nós estamos mais vivendo a parte material do que espiritual. Então, muitas vezes a gente tem um envolvimento muito grande com o material e esquece da importância do espiritual na nossa vida. Então, a gente tem que fazer o contrário. Logicamente, a vida tem que ser vivida, né? Nós temos as nossas obrigações, nossos deveres, mas nós temos que também pensar no nosso futuro espiritual, né? A continuidade, né? A gente sabe que a gente não vai parar por aqui, nós temos uma longa jornada ainda pela frente, né? Então, tem uma preparação para isso, né? Então, veja, a gente às vezes está preso a essas coisas, então a gente tem alguns exemplos. Não declarar determinada fé por vergonha. Tem gente que não se declara espírita porque acha que alguém vai falar, não, você está nessa, não sei o quê, né? Aquelas coisas. Então você precisa ter a fé da sua filosofia, né? Do que você assumiu, né? Não importa do que ela seja, né? Se você acredita naquilo, tem como verdade aquilo,
Vá em frente, né? Não praticar o bem por medo de críticas. Tem gente também que não faz isso porque alguém vai falar alguma coisa, sabe? Então, são coisas que a gente está sempre dando ouvidos, né? Ou permanecer numa conduta equivocada para ser aceito. Isso também é bastante normal de acontecer. A gente tem certos comportamentos para que a gente seja aceito numa comunidade, né? Até na família, às vezes. Né? Então, são coisas que a gente precisa também rever na gente, né? E ele fala lá que o homem prefere morrer de fome a contrariar a opinião pública, né? Então, é absurdo isso, né? Por quê? Porque o orgulho fala mais alto do que a consciência. Então, a gente, às vezes, dá muito ouvidos e o nosso orgulho, então, faz com que a gente se comporte dessa maneira, né? Então, o mal que o orgulho faz na nossa vida, né? E a gente nunca deve desagradar a sociedade por vaidade, né? Pelo contrário, a gente temos que viver a nossa vida e sermos nós, né? Procurar a nossa autenticidade, né? Nem parecer diferente para chamar atenção, nos exibindo, né? Então, é também muito normal isso, a gente quer ser o diferente, né? E a gente iria seguir o exemplo de Jesus na sua simplicidade, né? Mas a gente está sempre querendo ser o tal. Evidentemente que essas coisas acontecem, né? A gente não pode nem julgar, né? Porque, logicamente, são coisas que acontecem muito no nosso começo de vida, da nossa imaturidade, né? Então a gente vai atrás de coisas, modismo, essa coisa toda, e a gente vai perceber essas coisas muito depois, né? Então, logicamente que há jovens que têm uma consciência que já não estão fora disso, mas a grande maioria segue isso, essas coisas, né? Então, o Espiritismo nos ensina o quê? A simplicidade, né? Que o próprio Cristo nos mostrou, a vida simples que ele tinha, né? A autenticidade. Então, quando você procura ser autêntico, que é uma coisa difícil também, você está próximo da verdade, você está buscando isso, buscando um caminho que seja correto, né? E, acima de tudo, o equilíbrio. A gente, na nossa vida, o equilíbrio é uma coisa muito importante, que ele está sempre nos norteando, né? Nos nossos atos, né? Nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Então, o equilíbrio também é outra coisa difícil de se obter, mas é uma coisa que tem que ser buscada. Ok? Para encerrar aqui, eu peguei uma questão do Livro dos Espíritos, que é 806, que ele fala o seguinte lá: olha, é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Que é uma pergunta pertinente, né? Ele fala que não, é obra dos homens e não de Deus, né? Como nós sabemos até naquela resposta. Aí ele pergunta lá, na subpergunta: algum dia essa desigualdade desaparecerá? Ele fala: eternas somente as leis de Deus o são perfeitas e imutáveis, né? Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? A gente não percebe, mas essas coisas vão progredindo, porque a própria humanidade, no seu progresso, vai desenvolvendo inteligência e vai percebendo que certas coisas não têm essa importância toda, e a gente vai se desligando. Mas ainda é uma coisa imperceptível, né? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar, para variar, né? Restará apenas a desigualdade do merecimento. Esse sim, o mérito é desigual para nós, porque a gente tem que conquistar esse mérito, né? Então, uns vão conquistar mais cedo, outros mais tarde, o maior ou menor grau, mas essa desigualdade é que existe, é o nosso merecimento, né? Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Outra bobagem, né? Então é uma coisa que a gente já devia ter se desligado, mas tem gente que dá muita importância a isso, ao nome, ao sobrenome, essa coisa toda, né? Acho que o sangue dele é diferente do nosso, né? Só o espírito é mais ou menos puro e isso não depende de posição social, certo? Então, o espírito é sempre espírito. Então, aí que nós vamos escolher a nossa caminhada com esse desenvolvimento no nosso progresso espiritual, né? Então, pessoal, era o que eu tinha para hoje aqui, nós vimos as questões. Vamos partir aqui para o nosso segunda parte. Então, vamos para os nossos passes e
Eu peço para quem ficar no salão que possa aproveitar essa boa vibração para poder aqui levar essa vibração aos nossos parentes, amigos que estejam com alguma dificuldade, doentes, hospitalizados. Vamos lembrar nessa hora dessas pessoas, né? E também estaremos colaborando com o ambiente lá na sala de paz, tá bom? Depois a gente volta aqui para o nosso encerramento.